Para cada dia de perseguição, existe um Deus para nos livrar do nosso adversário. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000, mas eu não serei atingido. Então, eu quero dizer para você que para cada dia de aflição, para cada dia de dificuldade, para cada dia talvez de repreensão, existe uma porção de amor preparada para o seu coração que vem direto de Deus. Sabe, não estou falando de um amor humano, eu não estou falando de um amor passageiro, eu estou falando do maior amor que já pisou aqui na face da terra, eu estou falando de Jesus, amém? Então, se tudo que for falado aqui nessa manhã você esquecer de algo, lembre-se, você não está sozinho. Em alguns momentos você pode pensar que você está sozinho. Em alguns momentos você pode pensar que nada vai acontecer. Talvez Deus se esqueceu de mim, pastor. Eu quero dizer que Deus, Ele não se esqueceu de você. A palavra de Deus fala, pode uma mãe que o amamenta o seu filho se esquecer, mas Deus, Ele não esquece de mim e de você. Então você não está sozinho. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos começar a tomar posse daquilo que Jesus quer fazer. Sabe, irmãos, porque existe muita gente desanimada aqui na nossa igreja, nas igrejas ao redor aí. Toda igreja que você for, você vai encontrar um grupo que tem alguém desanimado. Porque muita gente está conhecendo a igreja, não tem nada de errado com isso. Você precisa fazer parte de uma igreja. Mas está esquecendo de conhecer Jesus, irmão. Tem muita gente machucada com a igreja, ferido com a igreja, porque só conhece a igreja, só conhece a programação, mas está esquecendo de conhecer o dono da igreja, que é Jesus. E a igreja pode até falhar com você. O seu pastor, no caso eu, posso até errar com você. Os irmãos, alguém pode até errar com você, assim como você também pode errar com alguém. Mas Jesus, Ele nunca vai errar com você, porque Jesus, Ele é perfeito. Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus. Jesus, Ele é perfeito, irmão. Jesus, Ele é perfeito. Então, talvez tenha muita gente desanimada, porque, na verdade, você ainda não conhece Jesus. Como assim, pastor? Eu já sou batizado, eu já tomo ceia faz 10 anos, mas eu quero dizer que nessa manhã você não veio para um ritual. Nessa manhã você não veio cumprir uma tabela. Nessa manhã você não veio para carimbar mais um mês ali que eu estou. Não, nessa manhã você veio para renovar sua aliança com o Eterno. Nessa manhã você não veio simplesmente para cumprir mais um culto. Você veio cumprir o mandamento que o Senhor Jesus passou para as nossas vidas, entendeu? E nós precisamos aprender a tomar posse, irmãos, daquilo que Deus já derramou para a gente. Eu vejo alguns irmãos brincando, e não tem nada de errado você brincar com isso, ou até mesmo desejar. Provavelmente você já escutou alguém falando sobre isso. Falando, quando eu chegar no céu, eu quero me sentar do lado de Moisés. Quando eu chegar no céu, eu quero ficar próximo de Davi, eu quero perguntar para ele como que foi derrubar Golias. Não, quando eu chegar no céu, eu quero estar perto de Elias. E eu vou perguntar para ele como que foi ver Deus descendo o fogo do céu e derrotando aqueles profetas. O duro, irmãos, eu não sei se você vai ter essa oportunidade, se nós teremos essa oportunidade de perguntar isso para essas pessoas, mas o duro não é a gente perguntar para eles, o duro é eles começarem a perguntar para a gente o que nós vivemos aqui nessa terra. Porque ele vai falar, sim, realmente eu fiz isso, sim, realmente foi aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas só para você entender, no Antigo Testamento até Atos, o Espírito de Deus era sobre a pessoa. Mas aí vem a promessa de Atos capítulo 2 se cumprindo. E agora o Espírito Santo de Deus, ele não é mais sobre alguém, ele está dentro das pessoas. Aí a grande preocupação minha é essa. Moisés olha para nossa cara e fala assim, tá, mas se o Espírito de Deus era sobre mim e eu vivi tudo isso, agora eu queria ouvir de vocês que o Espírito morava dentro de vocês. E aí, o que vocês fizeram? Vocês estão entendendo? Que o mesmo que Moisés viveu, o mesmo que Davi viveu, o mesmo que Elias viveu, você pode viver muito mais. Sabe por quê? Não é sobre o tempo, não é sobre o local e não é sobre as pessoas. É sobre Deus. E o nosso Deus, ele não mudou, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que ungiu Davi, o mesmo Deus que usou Moisés, o mesmo Deus que foi com Elias, é o Deus da casa da bênção, é o Deus que está aqui nessa manhã e é o Deus que quer incendiar o nosso coração. É esse Deus.
Nessa manhã eu quero falar até foi falado aqui já, acho que nem precisava pregar, mas eu quero falar sobre avivamento pessoal. Quando você se converte, vem para a igreja, você começa a ouvir as pessoas falando sobre avivamento. E tem muita gente buscando ou querendo um avivamento global, ou um avivamento de toda uma igreja, mas ele mesmo não está sendo avivado. Lembre-se, aqui nesse lugar, você não é um telespectador, você não veio assistir um culto, você veio ter uma experiência com Deus, irmãos. Você veio prestar um culto com Deus juntamente conosco. E só para a gente entender o que é o avivamento. Avivamento é um ato de se ativar, de se avivar, ou seja, tornar mais vivo o poder de Deus que atua em nós, mais intenso, um despertamento nítido. Então, isso é uma das definições de avivamento. Um incêndio numa árvore, um incêndio numa floresta, não começa de cima. Não sei se você provavelmente já viu alguma mata fechada, já visitou um lugar que tem uma floresta. Nunca o incêndio ele vai começar lá de cima. O incêndio ele começa a queimar de baixo. E aí ele começa a pegar outro, daqui a pouco ele vai queimar toda aquela floresta. Então, nós temos que entender que antes de ter um avivamento na nossa igreja, nós como indivíduo de Cristo, nós como pessoas, nós precisamos ter um avivamento pessoal no nosso coração. Porque antigamente o pessoal estava preocupado com a aparência, o pessoal estava preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Ontem foi engraçado lá na sede, nós recebemos, para quem não estava lá, não teve a oportunidade de estar lá, nós recebemos o prefeito, e aí o missionário falou assim, eu quero chamar aqui na frente os pastores que trabalham comigo para orar pelo prefeito. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu acho bonito. Aí foi os pastores tudo de terno, e só eu que não estava de terno. Eu falei, nossa, nem cara de pastor eu tenho. Aí oramos pelo Dário, joguei uma piadinha para ele ainda. Falei, e o BRT, hein? Brincadeira, foi do BRT não, mas fiquei com vontade de falar, de cobrar. Quem está usando o BRT aí? Que Deus te dê paciência, muita força, em nome de Jesus. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Mas hoje não é mais aparência, sabe? Ou você está de terno, ou você está de camiseta, está tudo bem. Hoje o Senhor está preocupado com o nosso coração, com o nosso interior. E por falar de aparência, hoje nós temos alguns irmãos aqui que vocês estão, ó, maravilhosos. Pastor Douglas, sempre elegante. Rogério, lá na porta lá. Rogério é o homem mais elegante dessa igreja hoje. Olha lá. Parecendo o T.D. Jakes, pregador norte-americano. Mas hoje Deus não está muito preocupado com o lado de fora. Claro que, gente, não entenda o que eu estou falando. Como cristão, nós temos que se vestir com prudência, com decência. Mas o Senhor está preocupado em sacudir o nosso coração, incendiar o nosso coração. Tem muito coração nessa manhã aí que precisa ser incendiado por Jesus. Tem muito coração nessa manhã aí que está precisando ser incendiado pelo Senhor. Eu não estou falando isso para te deixar mal, eu não estou falando isso para te deixar para baixo. Eu estou falando que Jesus, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer incendiar seu coração. E eu estou aqui para te lembrar disso, amém? Atos capítulo 2, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem, graças a Deus. Volta lá no 2 para mim, por favor. Então, essa passagem de Atos está falando sobre um cumprimento de uma promessa. Jesus ele passa 3 anos com os discípulos, discipulando esses discípulos, conversando com eles, mas chega o dia que Jesus ele tem que subir aos céus. Só que Jesus deixa uma promessa, eu vou ir preparar um lugar para vocês, mas eu vou mandar outro que vai estar no meu lugar.
que é o Espírito Santo Deus. Então os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente a presença do Senhor cai sobre aquele lugar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E em ambientes de igreja, em ambientes de culto, às vezes nós percebemos que as pessoas estão aqui sentadas, e não é só aqui que acontece, em todos os lugares acontece isso. As pessoas estão aqui sentadas, mas o pensamento dela está lá fora. Está lá no serviço dela, na segunda, na terça-feira. O corpo está aqui, mas a mente está longe. Por isso que nós oramos aqui pedindo para Deus repreender toda a distração. Então, estar reunido no mesmo lugar é estar focado naquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa manhã, nós estamos reunidos aqui no mesmo lugar. E aí o texto continua falando que, de repente, irmão, sabe, o de repente de Deus na nossa vida nos leva para outro nível de intimidade. Sabe, quando você escuta assim, de repente fulano venceu. Como assim, de repente fulano conquistou a casa própria? De repente fulano começou a pregar? De repente fulano... Uma vez eu escutei assim, de repente Deus usou fulano para curar um câncer. Não foi de repente, irmão. É sobre alguém que já estava dias orando, se consagrando, buscando. E aí o de repente de Deus, ele vem para mudar a história da nossa vida. Então que nessa manhã, que o de repente de Deus possa acontecer na sua casa, na sua família, no seu coração. Tem mudança, tem novidade de Deus para a sua história hoje, em nome de Jesus. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, de repente... De repente, irmãos, vou falar isso com toda humildade, viu? Eu sei quem eu sou, toda humildade, sei que ainda não conquistei nada, estou apenas começando, mas às vezes eu encontro os infelizes, e não é daqui não, é de outros lugares. Nossa, de repente, né? De repente o missionário Edmar deu uma igreja para o Jean. É filho do missionário mesmo, deve ser o preferido dele. Olha as ideias. De repente, irmão, mas o de repente... Como eu já contei aqui para vocês como testemunho, eu andava 1h30 para ir para a igreja. Já dormi em banco duro de igreja na catedral. Sabe, só Deus sabe o quanto eu já chorei. Só Deus sabe o quanto, muita coisa já aconteceu. Quantas coisas renunciei. E só Deus sabe o quanto no começo, né? A gente não queria pastorear a igreja, a gente chorava para não vir. Não vir para cá, não vir para não aceitar nenhuma igreja. Mas aí Deus falou conosco e de repente... Então, às vezes, as pessoas olham para você e falam, nossa, de repente casou. Nossa, de repente está trabalhando. De repente está... Não é de repente. Mas eu quero dar um conselho para você. Não ligue porque as pessoas falam. Para de dar ouvido para quem não te dá destino. Começa a ouvir o que Deus está falando para você. Ah, ele teve sorte. Ah, ela teve sorte. Esses dias eu ouvi assim, mas também, olha o pessoal que você tem lá. Aí é fácil, né? Eu falei, é fácil. É que não é seu celular que toca no dia da crise. Sabe, irmãos, se a gente for ligar porque as pessoas falam em nossa volta, se a gente for ligar porque a opinião fala, se a gente for ligar porque as coisas estão acontecendo, a gente não vive. Sabe qual que tem que ser a nossa preocupação? Em agradar o coração de Deus. Sabe o que tem que ser a nossa preocupação? Em ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Imagina se eu fosse deixar essas palavras entrar no meu coração. E eu estou rasgando o coração aqui para vocês, tá bom? Porque eu já ouvi assim, tipo, isso aí não vai dar certo como pastor, não. Olha lá, não tem nem jeito. E eu já ouvi assim também, assim, cara, você vai ser o melhor pastor da história. Sabe o que significa para mim? Nenhum nem outro, irmão. Eu não sou o melhor cara do mundo, mas eu também não sou o pior. Sabe quem eu sou? Filho de Deus. Pronto. Sabe o que você é? Você é filho de Deus. Mas fulano é isso. Mas fulano é aquilo. Irmão, se não for Jesus sobre a nossa vida. Se Jesus me fala, Jean, eu não estou aí dentro, eu sou o primeiro irmão a ir embora. Porque não faz sentido a gente estar aqui dentro e o Espírito Santo não está aqui no nosso meio. Mas para nossa alegria, nós já vimos aqui a manifestação dele no meio do louvor, nas orações. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa manhã, amém? Então, por que eu estou falando com tudo isso? Que o nosso coração, para a gente viver um avivamento, nosso coração precisa estar em Deus, saber que é Deus que faz. E o de repente de Deus, a mudança de Deus vai acontecer na nossa vida quando a gente entender isso, irmãos. Você não é incrível, mas aquilo que você carrega é incrível, a presença de Deus. E o de repente veio e o de repente vai mudar as nossas estações. Eu lembro que o culto de posse, a gente tinha um trauma do culto de posse, misericórdia.
Por quê? Porque sempre que ia ter posse de algum pastor no campo, o missionário pegava eu, a Kel, o Mazinho, e falava, vai lá para a igreja lá, vai lá prestigiar o pastor, vai honrar ele. E era um culto longo, e tinha um monte de música. E eu falei, meu Deus, vai fazer isso com a gente também. Eu lembro que no dia de vir para cá, o primeiro culto, eu já coloquei uma camiseta, uma calça jeans, um tênis. A Kel, você vai aonde assim? Eu falei, vou para o culto de posse. Você é o pastor agora, você tem que... E aí, de repente de Deus, irmão, às vezes nos empurra para uma estação que nós não estamos preparados. O de repente de Deus nos empurra para um lugar que nós não sabemos nem como se vestir, nem como andar, e muito menos como falar. Mas entenda uma coisa, Deus nunca vai te chamar para você fazer algo que você esteja preparado, porque é Ele que vai te preparar, é Ele que vai te capacitar. Não é sobre a força do meu braço, não é sobre os seus talentos, não é sobre os seus dons. Ele te chama para aquilo que você não está pronto, porque Ele vai te preparar. Aí tem muita gente falando assim, será que eu tenho que entrar na faculdade? Será que eu tenho que abrir minha empresa? Eu não me sinto preparado. Mas irmão, como que você vai estar preparado? Confiando na força do seu braço. Tem muitos irmãos que têm talentos preciosos aqui, que era para você estar vivendo um novo nível em Deus. Mas sabe por que isso não está acontecendo? Porque você quer estar preparado. Mas a única maneira de estar preparado, irmão, é se jogar em Deus e deixar Ele preparar o nosso coração para viver coisas novas em Deus. E aí, de repente, Deus vem, nos empurra para um novo nível. Nós não queremos ir, irmão, mas nos empurra para um novo nível e nós começamos a viver uma nova estação. E aí falou que veio um barulho do céu. De repente, um barulho do céu. O som do céu. Nós precisamos entender, nós precisamos começar a ouvir o que o céu está querendo falar para o nosso coração. O que o céu está querendo falar para a gente. Às vezes as pessoas se assustam com a Vera, com a Olívia, comigo, e não significa que a gente é melhor do que ninguém, não, irmãos. Às vezes o pessoal chama a gente para pregar, e a gente fala assim, não, Caquel, não, nós vamos orar. Ah, mas precisa orar? Eu falei, claro que precisa orar. Mas por quê? Porque você me chamou para pregar, não chamou? Chamei. Eu tenho que orar para ver se eu posso ir. Porque se eu for lá e nem orar, talvez eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Irmão, se eu oro para pregar na igreja que eu sou pastor, eu não vou orar para pregar em igreja de outra pessoa? Ah, mas está cheio de frescura. Não, eu prefiro estar cheio de frescura, mas agradar a Deus e ouvir a voz dele. Pior coisa é você ir num lugar que tem nada a ver com você, que Deus não queria você lá, e você lá. Então nós precisamos ouvir o que o céu está pedindo para a gente. O que Deus está pedindo para a gente. Qual que é a vontade dele para a nossa vida específica. O que Deus está querendo para a gente. Amém? Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus aí. Nós estamos pregando sobre um novo tempo, mas nós vamos começar a ser ministrado muito sobre avivamento. Deus, Ele quer avivar esse lugar. Deus quer avivar as pessoas dessa igreja. Deus quer avivar esse bairro. Então, eu preciso, não é só isso, tá bom? Mas eu preciso compartilhar com vocês 4 pontos bem rápido, para a gente entender melhor sobre o avivamento. Já coloca aqui na tela para mim, Vinícius, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O primeiro ponto é, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Diferente do BRT, que passou 500 empresas para ficar pronto e não está pronto ainda. Estou com a mágoa do BRT. Olha que eu nem uso muito. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vai dizer assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenda uma coisa, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Não tem como você comprar uma porção de avivamento. Não tem como você abrir o iFood e pedir para o motoboy entregar o avivamento na sua casa. Você não encontra o avivamento na loja de conveniência do posto de gasolina. O avivamento é uma obra que vem de Deus. Não tem como eu falar para vocês aqui, nós vamos fazer 7
dias seguidos, e no 7º dia nós vamos ter o avivamento, porque o avivamento não vem de mim, o avivamento não vem do Ronaldo, o avivamento não vem do Rogério, o avivamento, ele vem de Deus, e é Deus que aviva o teu povo. É Deus que aviva. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos buscar em Deus um avivamento pessoal. Eu quero dizer que existe uma porção de fogo do Espírito Santo de Deus, que o Senhor separou para o seu coração. Irmãos, Deus quer incendiar você, amém? Sabe, eu tenho saudade de umas frases que o missionário falava, e uma das frases que ele falava é que aqui na casa da bênção, ou você entra no fogo, ou o fogo entra em você. A Ju lembrou, né, Ju? A Ju é raiz também, da nossa época. Ou você entra no fogo, ou o fogo entra em você. E não é sobre sair fazendo um monte de loucura, mas é sobre entender que aonde eu pisar a planta dos meus pés, a atmosfera tem que mudar, porque eu carrego a atmosfera dos céus. Aonde eu passar, as coisas têm que acontecer, porque eu sou alguém comum que carrega a presença de Jesus. Talvez você não é um pastor, irmão, e talvez você não é um evangelista, talvez você não está aqui em cima do altar, e não fique triste com isso, mas eu quero dizer que você é alguém que carrega algo muito mais importante do que isso. Você carrega a presença de Deus, e isso precisa ser despertado hoje na sua vida. Essa obra é exclusiva de Deus. O avivamento é uma obra exclusiva que Ele está construindo no nosso coração. Então não tem como ter uma igreja avivada se separadamente, o individual, nós não somos avivados. Existem experiências novas para você em Deus. Existe poder de Deus para a sua vida. Existe um fluir no Espírito liberado em nome de Jesus. Glória a Deus. O problema disso é que muita gente quer pular uma etapa. Muita gente não quer pagar o preço, se a gente podemos falar assim, de buscar a Deus, de ter uma vida de oração, de ter uma vida ali de confissão a Deus, de ter uma vida de falar assim, Senhor, incendeie o meu coração. É muito bom quando nós estamos no culto, que nem aconteceu aqui, a presença de Deus cai, você sente a presença, você chora. Mas para isso tem um processo. Essa carga de glória que o Senhor quer derramar, nós precisamos estar dispostos a buscar, a abrir nossa boca, a abrir nosso coração e falar, Senhor, faz de novo, incendeie o nosso coração. Aí tem virou um ditado popular, que tirado de um versículo, né? Que fala, os humilhados serão exaltados. O pessoal em rede social posta isso. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então, eu humilhei a pastora Vera, então ela vai ser exaltada. E aí tem muito crente que fica pegando isso como lema de vida. Não, porque me humilharam e eu vou ser exaltado. Mas a palavra nunca falou isso. A palavra falou assim, que aquele que se humilha perante Deus, Deus vai exaltar ele. Então, quando eu entro no meu quarto, eu falo, Deus, eu não tenho nada, mas eu preciso ter o meu coração avivado. Você está se humilhando perante Deus. E Ele vai te exaltar. Aí tem muita gente esperando ser exaltado, mas não está se humilhando. E se você não se humilha para Deus, irmão, o mundo te humilha. Se você não se humilha para Deus, você vai se humilhar no seu serviço. Você vai se humilhar na sua escola. Você vai se humilhar na sua faculdade. Porque quando eu não me curvo para Deus, eu me curvo para o mundo. Não tem meio termo, irmão. Não tem como eu ficar no meio termo aqui. Ó. Não, eu não estou me humilhando para Deus, mas eu também não estou me humilhando para o mundo. Não existe meio termo. Ou você vai curvar seu joelho para um ou para outro. O grande problema é que quando nós se humilhamos para Deus, nós percebemos que nós estamos se humilhando para Deus. Porque é impossível você estar num lugar e a presença de Deus se manifestar, você se humilhando para Ele e você não sentir. Agora, o grande problema é que quando você está se humilhando para o mundo, você não percebe. E aí começa a vir aquelas frases, nada a ver, todo mundo faz. Jesus entende, né? Jesus entende. Mas ninguém é perfeito. E aí, sem você perceber, o teu coração está inclinado para as coisas, e você está se humilhando para as coisas do mundo. Quantos aqui talvez não estão se humilhando no emprego, na escola, em questões,
E calma, eu não estou falando para você chegar lá amanhã na cara do seu chefe e falar assim, agora eu que vou te humilhar. Não é sobre isso. Pelo amor de Deus, senão você vai tomar uma justa causa. Não é sobre isso. Mas é entender, irmãos, que lá dentro do seu serviço, você representa Jesus. E Jesus, aonde Jesus está, tem que haver uma diferença. Pastor, mas eu não sei nem falar, então é você mesmo que Deus quer te usar. Desde o irmão mais inteligente aqui dessa igreja, ao irmão mais humilde, Deus ele quer usar todo mundo. Amém? Então, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, é Ele que faz. Sabe? É da maneira dEle, é do jeito dEle, e uma das maneiras da gente tomar posse disso é se humilhar perante Ele e falar, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O segundo ponto, o avivamento é algo extraordinário. E o que é algo extraordinário? Extraordinário é algo que foge do comum. Então, quando eu começo a ter minha vida avivada, eu estou vivendo algo extraordinário. Eu continuo sendo uma pessoa comum, eu continuo fazendo coisas comuns, eu continuo convivendo com a sociedade, mas eu carrego algo dentro de mim que não é comum, eu carrego algo de mim que é extraordinário, que é algo diferente. Essa história ficou muito conhecida aqui na cidade de Campinas, já faz, acho que 15 anos, 16 anos. Shopping Dom Pedro, o famoso Dompas. Estava lotado, a praça de alimentação fervendo, e de repente, olha o de repente aí, manifesta um demônio no meio da praça. E alguns pensando que estava passando mal, uns católicos tentando expulsar, os meus amigos católicos, eu amo a vida deles. Mas os católicos tentando expulsar, chegou uns crentes lá e tomando uma surra para o demônio. Mas de repente, tinha um jovem, vendendo sorvete no quiosque do McDonald's, com a roupinha do Mac. Mas ele carregava algo diferente naquele coração. Esse menino, ele pula a bancada, ele fala, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Irmão, até o BK fechou na hora. O demônio foi expulso. Um jovem comum, 14 anos, numa praça de alimentação. Deus usou ele, por quê? É um jovem que todo mundo olhava para ele, é comum. Mas o que tornava aquele jovem diferente é o que carregava dentro dele. Então, quando eu começo a viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário vem junto. O extraordinário, quando começa a acontecer assim, você está de boa, aí aparece alguém, ora por mim, você ora e a pessoa é curada. Não porque você é bom, mas porque o extraordinário de Deus curou aquela pessoa. Começa a acontecer, você está num ambiente, um ambiente pesado. Eu já ouvi relatos de alguns irmãos aqui que você trabalha num ambiente que é muito pesado. Trabalha num ambiente que as pessoas professam outra fé e elas não gostam de crente, mas quando você chega nesse ambiente, as pessoas falam, nossa, parece que o clima ficou mais leve. Parece que as coisas ficou diferente. Parece que a atmosfera mudou. É porque você é uma pessoa comum, vivendo o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. É isso que o avivamento traz para a nossa vida. Tem muita gente achando que o avivamento pessoal, você tem que ficar pegando fogo e tocando fogo em todo mundo. Mas não é assim, irmãos. O avivamento de Deus na nossa vida também se revela nas pequenas coisas. O avivamento do Senhor, o extraordinário de Deus também se revela nos pequenos detalhes. Imagina se fosse assim, não que Deus não possa fazer, tá, irmãos? Mas imagina se fosse assim, tudo que você visse de errado, você jogava fogo na pessoa, a pessoa já desmaia. Eu ia ser o maior desmaiador de pessoas, porque eu ia desmaiar um monte de gente. Mas não é assim. É da maneira dele, é do jeito dele. Mas eu quero dizer que existe algo extraordinário esperando por você. Existe algo fantástico, existe algo sobrenatural. E melhor do que isso, existe algo profundo, intenso esperando por você, que é o poder de Deus. Nós somos normal, mas o poder de Deus, que é extraordinário. No começo do ano, o bispo Palaroni contou um testemunho lá na igreja, que uma vez ele estava pregando sobre avivamento. E ele foi orar por uma irmã na igreja. E o obreiro que foi atrás, segurar, caiu também. Na hora que ele falou, em nome do Senhor Jesus, eu ministro o poder de Deus sobre a sua vida. Caiu os dois. E não é porque o obreiro estava em pecado, é porque Deus também quis derrubar aquele, irmão. Deus também tinha algo ali naquele ali. Então, imagina, ele lá bonitinho, assim, orando assim. Não, vou segurar. Na hora que ele viu, ele que precisava ser segurado, foi.
Por quê? Porque diferente de nós, o poder de Deus é ilimitado. Nós somos limitados. A minha voz consegue chegar até determinado ponto aí dos seus ouvidos. Uns mais, outros menos. A sua visão consegue ver até certo ponto. Tem gente que não consegue ver muito bem de perto, tem gente que não consegue ver muito bem de longe. Mas a voz de Deus, ela tem acesso à nossa essência, ao nosso coração, irmãos. E a palavra vai falar que os olhos dele estão sobre todos os lugares. Aí o salmista começa a fazer um relato, né? Se eu colocar minha cama lá no inferno, tentar me esconder do Senhor, lá mesmo o Senhor vai me encontrar, os seus olhos. Mas se eu colocar minha cama no alto do monte, no lugar mais isolado, os seus olhos também estarão lá. Então nós somos comuns, irmãos. Mas nós temos um Deus que é extraordinário, amém? E esse avivamento pessoal vai nos dar essas armas também, de ser alguém comum, carregando um poder extraordinário. Vamos para o terceiro. Terceiro ponto de um avivamento, além de ser uma obra exclusiva, além de ser uma obra extraordinária, o avivamento é uma obra repetida. Como assim, pastor, repetida? Repetida não significa que vai ser igual. Você daqui a pouco você vai para sua casa, comer aquele almoço maravilhoso. E talvez tenha alguns irmãos que gostam de repetir, né? Não tem problema nenhum com isso. A não ser que você está na luta contra a balança, aí é você e Deus. Por mais que você coma a mesma comida e repita, não vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente. Mas talvez você tenha uma quantidade maior, menor. O gosto talvez já vai estar um pouco mais diferente, porque falam que o melhor tempero é a fome, né? Quando você está com muita fome, parece que é muito mais gostoso. Então, o avivamento ele é uma obra repetida. Por quê? Porque Deus avivou lá em Atos. Na história teve grandes avivamentos também. Na Rua Azusa, avivamento do país de Gales. E o desejo e a vontade de Deus é promover novos avivamentos no mundo. Tem história de Deus avivar pessoas. Pessoas únicas. Deus pode repetir de novo esse avivamento pessoal no seu coração. Mas vai ser repetido, mas vai ser algo novo, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, amém? Tem um livro, que se você não leu, eu indico para você ler. Chama Caçadores de Deus. Um pastor muito conhecido, um evangelista nato. Aonde ele pregava, 500, 600 pessoas aceitavam Jesus. O nome dele é Duca Campbell. E ele foi pregar numa conferência na Inglaterra. E ele estava no altar, e de repente, Deus falou para ele assim, desce daí e vai para uma ilha, eu não lembro o nome da ilha, eu quero você lá. Ele falou, Deus, mas vai demorar 2 dias para eu chegar lá, e daqui 20 minutos eu assumo a tribuna, eu vou pregar, como que eu vou largar a conferência assim? Deus, desce daí e vai para o lugar que eu estou te mandando. Então ele chega no pastor e fala, pastor, eu vou ter que ir porque Deus mudou minha agenda. E o pastor fica incrédulo, mas o pastor entende, então ele vai embora. E ele demora 2 dias para chegar nessa ilha, uma ilha que tinha mais ou menos, irmãos, 500 pessoas. E quando ele pisa o pé nessa ilha, ele vê um cartaz, e nesse cartaz está a foto dele. Hoje, à noite, culto especial com o pastor Duca Campbell. Entenda, era um pastor muito famoso. E ele assustou. E aí ele pegou esse cartaz, ele foi na primeira casa que viu, ele falou, ei, isso aqui? Ah, isso aí é um tal de pastor que vai vir aí. Eu não sei, mas se você quer saber, você vai lá na última rua lá, tem um carteiro, e esse carteiro ele é o pastor, mas ninguém acredita muito nele não. Vai lá e pergunta para ele. Então ele vai até a casa desse carteiro, ele bate palma, o carteiro abre a porta com a esposa e fala assim, entra pastor, a mesa já estava posta, a gente estava te esperando. E ele fala, uai, era mineiro. E ele entra, ele senta à mesa, e eles começam a comer, e o pastor começa, não, pastor, hoje o culto vai ser muito bom, hoje o culto vai ser maravilhoso, e Deus vai usar o senhor, viu? O senhor pode ir ali meditar na palavra, descansa, que à noite nós vamos para a igreja. E o pastor, mas como assim? Não, pastor, deixa eu te explicar. A minha igreja, a gente está no vilarejo que tem 500 pessoas, mas a minha igreja tem 8 pessoas. E há 2 meses atrás, Deus mandou eu anunciar no culto que o senhor viria hoje aqui pregar na minha igreja. Só que eu não te conheço, eu não tenho proximidade. Era uma época, irmão, que não tinha telefone igual tem hoje.
E eu anunciei, e a cidade inteira está sabendo. E muita gente está caçoando, está tirando sarro de mim. E aí, eu quero dizer que Deus mandou eu marcar o senhor na agenda, e o senhor que vai pregar hoje para a gente. E esse pastor famoso, ele foi para o culto, ele pregou. E nesses dias, irmãos, numa ilha de 500 pessoas, Jesus salvou 300 pessoas somente numa ministração de 20 minutos. Sabe, mas isso aconteceu não foi porque tinha um pastor famoso lá, porque muita gente nem conhecia. Não foi porque o cara pregava bem, mas foi porque Deus quis avivar aquele lugar. Sabe, tem dias que Deus vai mudar a nossa agenda, irmão. Tem dia que Deus vai mudar aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Então, o avivamento também é uma obra repetida. Esses feitos, essas maravilhas que Deus já fez no mundo, Deus pode voltar a fazer de um jeito novo. Rua Azusa, há relatos de pessoas que demoraram 6 meses para chegar na igreja. Como assim, pastor? Eles estavam indo para a igreja e no meio do caminho o poder de Deus pegava eles caíam ali mesmo, eles choravam durante 2 dias. E aí eles voltavam, iam para o trabalho, falando, não, hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. Na hora que eles iam para a igreja, o poder de Deus pegava eles caíam de novo. O pastor da Rua Azusa foi o pastor que menos pregou na vida dele. Porque toda vez que ele ia pregar, o povo caía, começava a chorar. Sabe por quê? Porque o avivamento não é do pastor, o avivamento não é da igreja, o avivamento é de Deus. E quando Deus quer fazer, é do jeito dele, é da maneira dele. É Ele que faz. Mateus, capítulo 6, verso 10, para a gente terminar. O avivamento, o último ponto, tá? O avivamento é a manifestação do reino de Deus. Então, quando o meu coração está avivado, o reino de Deus começa a se manifestar no meu coração. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus. Você pode colocar de pé em nome de Jesus?